Bom, estamos aqui falando com ele, Rogério Cury, que é o advogado dos humoristas, defensor criminal e também desembargador. Uma vez desembargador, sempre desembargador, inclusive. Meu amigo, é o último poder. Sabia disso, menino Ruth? Chique demais, Quando tem doutor? problema lá no STF, sabe quem resolve? Desembargador. Alexandre de Moraes. Quem Não. resolve é o Alexandre de Moraes. Não, quando tem problema com o Alexandre de Moraes, lá quando... Não, pô, é sério. Não é mentira, é verdade, doutor? Na verdade, o meu cargo foi um cargo de juiz de segundo grau no Tribunal Regional Eleitoral, e é interessante isso, que é um cargo onde você continua advogando, mas é período determinado, por 2 anos. E, de fato, é o mais alto grau Tá vendo? da Mais jurisdição alto. em segundo grau. Depois nós só temos os ministros dos tribunais superiores depois. Tá vendo? Que É o Alexandre que chique. manda, é o Alexandre, é o Xandão. Ô, doutor, a gente tem aqui alguns casos reais que a gente separou e a gente quer saber se é causa ganha ou causa perdida. A gente quer que você ajude a rapaz. gente. Por exemplo, aqui, ó. O caso do garoto Vorcaro, não sei se você conhece. Ele diz o seguinte: andei vendendo uns serviços meio falsos aí e usando o dinheiro para comprar algumas autoridades. Você consegue me ajudar, doutor? Como é que é causa ganha ou causa perdida? Na verdade, eu também analisaria qual é o contexto de qualquer fala. Eu sempre digo isso. Qual é o contexto de qualquer fala? Não importa se é A, se é B, se é C ou se é V. Né? O que importa é o contexto. Às vezes, existem pessoas que estão usando falas apenas por bravata. Não. Já Mas aconteceu. causa ganha ou causa perdida? É uma causa absolutamente defensável, todas as causas são defensáveis, não há nada perdido, porque eu digo que no Estado Democrático de Direito, o advogado, ele é o aparato, na verdade é o para-choque do cidadão. Então nós precisamos produzir prova, analisar o caso concreto, não se perde nada, nós precisamos sempre analisar. Mas será que é causa ganha ou perdida no caso da Deolane Bezerra? Porque a Deolane, né, se ela mandasse uma mensagem, ela falaria: me envolvi com uma turminha chamada PCC. Coincidentemente, acumulei mais bens do que consigo explicar. Será que meu caso tem jeito, doutor? Olha, toda condenação criminal deve vir com prova cabal, prova robusta. Eu digo que uma mensagem ou um destaque por si só não pode levar à condenação de ninguém. Precisaria avaliar o caso, você precisa produzir prova, né? Enfim. Agora, que há possibilidades de algumas falas trazerem uma repercussão absolutamente negativa, eu não discuro disso. Mas, daí para se dizer que os casos são indefensáveis, eu digo que não. Daniela Mercury. Doutor, acusei um cantor de um crime no palco sem provas. Posso contar com a sua defesa? Olha, sempre podemos contar com a defesa. O criminalista está ali justamente para defender o cidadão, enfim, porque na verdade o criminalista não trabalha com o seu direito, né? Nós trabalhamos com o direito de outrem. E eu digo que o cidadão, ele sempre terá o apoio do criminalista. E muitas vezes é só o criminalista que vai estar ao lado desse cidadão no momento de maior angústia da vida dele, né? Enfim. E às vezes o criminalista acaba até sendo confundido com o próprio cliente em alguns casos. É causa ganha ou causa perdida? O Ed Mota. Me filmaram usando minha liberdade de expressão de dar chilique e xingar os funcionários de um restaurante. Será que tem solução? Tudo há solução, precisa ver esse contexto do que aconteceu, eu desconheço realmente, mas há solução para isso, né? Enfim, é preciso analisar em que contexto isso se deu. Agora, como advogado, você acha justa a cobrança da taxa da rolha no restaurante? Olha, me parece que a depender do restaurante, na verdade nós não precisaríamos ter nem rolha, né? Enfim, quanto mais a cobrança dela. Ô, doutor, gostaria de tirar uma dúvida. Você já atuou em quantos processos contra humoristas, assim? Mais ou menos uma média, vai. Eu acredito que numa média uns 40 processos criminais, talvez de um pelo outro, assim, processos, Caramba, alguns deles 40. mais graves, E aí, assim. qual foi o mais grave? O mais que você falou assim, isso aqui vai me dar um trabalho, pelo amor de Deus, por que você foi fazer essa piada? Não, eu acho que nenhum deles eu cheguei a dizer por que você foi fazer a piada, porque Tá. a partir do momento que eu entendi que era uma piada, eu digo, olha, isso aqui é defensável. Ah, Mas nós legal, tivemos hein? casos
Onde nos preocupou mais, nós tivemos casos de pedido de prisão contra o humorista. Sim. Por Nesse exemplo, caso, a gente pode citar o Léo Lins, né? nós podemos, na verdade, citar o caso, e ele que tornou isso público, não sou eu, o próprio Danilo. Nós tivemos o Danilo Gentili, um caso em algum momento. Nós temos um inquérito que foi conhecido no Brasil como inquérito da fake news. Acho que é conhecido por todos já de alguns anos. Em algum momento, uma fala que ele proferiu no atual X, no antigo Twitter, utilizaram aquela fala e formularam um pedido de prisão formal dele. E isso, obviamente, preocupa. Enfim, você formular um pedido de prisão contra uma pessoa, então isso eu sempre digo que me preocupou, porque é possível que chegue a alguém e decrete uma prisão, imagine isso, né? Obviamente, o caso da condenação em primeiro grau, e eu não fui o advogado na primeira instância, na primeira instância significa, o processo tramitou perante um juiz, num fórum, no caso do Léo Lins. Houve uma condenação pesada, que eu respeito. Eu digo que no judiciário nós temos bons quadros, no Ministério Público ótimos quadros, eu respeito. Olha, a decisão foi condenar, né, enfim, e nós, procurados, junto com os advogados, muito bons advogados do Léo Lins, nós estruturamos um recurso já para um tribunal. E, obviamente, fica mais tenso isso. Por quê? Porque eu já parto de uma condenação. E a condenação dele era em regime fechado, era penitenciária de fato, né? Então, nós estruturamos toda uma defesa e o tribunal, ele julga esse recurso e julgou com 3 julgadores. 2 deles entenderam que aquilo de fato era um espetáculo, era um artista, né, num espetáculo, e que não havia de fato nenhuma intenção discriminatória. Outro deles entendeu que poderia ter havido sim o crime, mas que a pena aplicada foi muito alta, ele reduzia. Então, são 2 casos que houve, de fato, uma tensão, porque imagine, nós teríamos a possibilidade, se mantida aquela decisão de primeiro grau, penso eu desconheço outro caso, onde nós teríamos o primeiro humorista declaradamente preso no Brasil por conta de um show, num palco. Ali me chamou muita atenção. Porque ele não estava, talvez, nem divulgando o trabalho dele no Instagram ou coisa do gênero. Ele estava num palco de um teatro, travestido, um personagem, toda uma produção por detrás daquilo. E foi isso que nós levamos até ao judiciário, essa informação. E mais, eu não entendia, confesso a vocês, que todo show, aí nesses casos, tem as esquetes, né? Você tem o seu, digamos, compartimentado esse show. Esquete 1, 2, 3, 4. E o que se levou em consideração para condená-lo foram algumas frases dentro de uma ou outra esquete. E que não estava no contexto. Foi isso que nós levamos ao judiciário, e a maioria do judiciário até então entendeu que de fato não era uma hipótese nem de crime. E, doutor, lá no seu escritório, lá no Cury Advocacia, tipo o Gentili, o Léo Lins, tipo, tem um plano de fidelidade? A cada 10 processos ganha um ou não? Não tem ainda o plano, mas olha, você me trouxe uma ideia. Uma boa ideia, né? Boa ideia. Cartãozinho, quando a gente faz 10, né? Compra 10 lanches, o 11º vem de graça. No caso, já nós tivemos, passou já de alguns, no caso do Danilo, nós já passamos, acho que quase chegamos a 2 dezenas de processos criminais, mas nenhum. E acho que aí nós temos que elogiar também a interpretação que o Poder Judiciário tem feito, enfim, nenhum terminou com uma condenação definitiva. São quase 20 casos. Enfim, nenhum com condenação definitiva. Isso é bom, porque eu digo que no Estado Democrático de Direito, nós estamos aplicando, de fato, a Constituição, me parece, de maneira adequada, né? E não é porque é o humorista, ou não é porque é o cliente. Esse é o espírito, de fato,
de interpretação das coisas dentro do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, aqui no programa de vocês, que é muito elogiado, e, enfim, mas vocês estão no trabalho do dia a dia sem a intenção de ofender alguém. Vocês estão trabalhando. Ah, depende. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Às vezes está na intenção de dar uma ofendidinha, dar aquela bangada. Às vezes sim, não é sempre. Obrigado pelas palavras. Fiquei muito lisonjeado, todos nós. Doutor Rogério Cury, ele que é desembargador, uma vez desembargador, sempre desembargador, advogado dos humoristas e também autor do livro que está aqui em minhas mãos. Fecha no livro, por favor. Aí, ó, a necessária continuidade da pessoa jurídica diante da prática de crimes. Nós conversamos hoje com ele. Senhor Rogério, muito obrigado pela sua presença, que o senhor tenha um ótimo retorno para casa e que o senhor tenha menos processos, espero eu, para cuidar dos humoristas, pelo menos. Me manda seu cartãozinho, viu, doutor? Um dia eu sei que eu vou precisar. Médico, delegado e advogado, a gente sempre tem que ter o contato. Exatamente. De preferência que seja melhor amigo para cobrar barato. Antes de você se despedir, eu gostaria de fazer uma pergunta. Acho que eu e todos os cidadãos que estão ouvindo o programa, a justiça realmente é cega? Olha, a justiça ela é cega por ser imparcial no Brasil, né? E é por isso que nós temos a justiça é cega. Ela é cega, sabe por quê? E deve sim continuar. Processo, Batista, não pode ter capa. Mini, o processo, eu não posso pré-julgar porque eu digo o seguinte, olha, esse processo agora que está vindo ali é aquele caso do Lucas. Lembra do Lucas? Na verdade, quando se diz a justiça é cega, porque o processo não pode ter nome, não pode ter capa. Eu não posso julgar porque é A, é B ou C. A justiça, ela continua no Brasil absolutamente imparcial. Eu confio nela, porque se não confiasse, eu não continuaria realmente o meu trabalho. Nós temos ótimos quadros no judiciário e se nós não gostarmos de determinada decisão, que se recorra. Muito bom, é isso.